bem-vindo. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que trata de conteúdos espíritas baseados no Evangelho de Jesus. Durante 15 minutos, compartilharemos esse espaço virtual com você. O tema de hoje será uma realeza terrestre, retirado do Evangelho segundo o Espiritismo. E quem irá colaborar conosco será o Nelson Fernandes, já há algum tempo trabalhador do movimento espírita da Serra Gaúcha. É sempre um prazer dialogar contigo e trocar ideias sobre assuntos espíritas, Nelsinho. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer é nosso. Vamos para o estudo, né? Perfeito. Especificamente nesse capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, Kardec nos explica, entre outros pontos, que Deus não condena os gozos terrestres, mas condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Enfatizando isso na fala de Jesus, quando disse a Pilatos, meu reino não é desse mundo, e que tinha vindo para dar o testemunho da verdade. Poderia nos falar um pouquinho sobre essa realeza de Jesus, Nelson? Sim, realmente. Jesus foi objetivo com Pilatos e perguntou para ele. É realmente quando Pilatos pergunta, és, pois, rei? Então Jesus devolve a pergunta para ele. És, pois, rei? Disse o Pilatos. E Jesus responde, tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. E isso está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, item 33, 36 e 37. É bem importante essa afirmação, porque ele se referia claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que toda a humanidade deve ir, deve chegar. Então, deve ser o motivo de maiores preocupações a vida futura. Que o homem não está preocupado com as coisas da Terra. E com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos preceitos morais que Jesus ensinou. De onde vem que os que não acreditam na vida futura ou acham que é pueril. Então, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não compreenderam. Ou consideravam, como eu já disse, pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares no Evangelho. E o Espiritismo veio complementar, nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo. Então, quando os homens já se mostrarem bastante maduros para entender a verdade, que é o que está ocorrendo atualmente, através das pandemias, nós temos uma visão maior, há um maior número de pessoas preocupadas com a vida depois da morte, e com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser um simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade imaterial, porque os fatos demonstram isso. E, na realidade, Pilatos desejava sabê-lo dele próprio, da boca de Jesus. Porque os inimigos de Pilatos já tinham dito, tem um rei aí. Então, o apresentavam como o rei dos judeus, portanto, perigoso. Então, a sua resposta, porém, não deixava dúvida quanto ao afirmar que o seu reino não é desse mundo. Lembramos de Simão Pedro. O apóstolo, uma vez interrogado, afirmou que Jesus, ele, era o Filho de Deus vivo, o Cristo. E os fariseus diziam que ele era o príncipe dos demônios, porque somente a ele os demônios acatavam. O reino de onde ele veio e para onde deseja conduzir as suas ovelhas, que somos todos nós, como pastor gentil, que ele irá apresentar essas ovelhas ao Pai Criador. Então é difícil desse entendimento.
se não houver, como sugere Kardec, um estudo aprofundado, sério, prolongado. Não é fácil de entender essa proposta do Cristo. Então, ele veio viver, Jesus veio aqui viver e ensinar o caminho da fraternidade, da liberdade, da igualdade, a vida de paz interior e espiritual que ele vive como governador da terra que ele é. Então, ele veio nos resgatar, vivenciando, amando, perdoando, curando. E não tenha dúvida, Jesus é o rei desse mundo real, que se manifesta através dele em cada momento, que transcende o convencional e habitual, de cujo entendimento, e somente assim tem sido a existência corporal. Portanto, acima dos interesses e disputas mesquinhas do que é transitório e cheio de paixões. E o seu apostolado fixa no objetivo ôntico espiritual, no despojar dos condicionamentos e impregnações do trânsito corporal, que representa a aprendizagem para alcançar a destinação que aguarda as criaturas terrestres. A realeza na Terra é efêmera. A de Jesus é a realeza moral, espiritual, superioridade espiritual, pureza de espírito, que se prolonga e se mantém o seu poder, que governa, sobretudo após a morte. Liberta das paixões, nos liberta das paixões, dos vícios morais, da ignorância das leis eternas de nosso Pai. Então, é muito interessante esse diálogo, essas informações, porque é consistente a vida futura, não deixa a menor dúvida. E Jesus é o sublime condutor dessas ovelhas. É verdade. A de Jesus é a realeza moral que não acaba com a vida. Por isso ele até hoje é tão poderoso, tão bom, tão lembrado, e é o exemplo para todos nós. E é por esse motivo que Jesus nos assegura que a vida futura existe e ela é conforme a responsabilidade de cada espírito, não é, Nelsinho? Verdade. E que é que perante a eternidade, o espírito que nós somos, viemos com inúmeras dificuldades, com inúmeros defeitos através das reencarnações que se perdem na noite dos milênios. Então, os nossos atos, a nossa conduta que nos leva para a felicidade ou a tristeza, para o remorso ou o arrependimento, depende de nós. Então, é importante ter esse conhecimento. E, novamente, a doutrina espírita, o espiritismo, nos explica a vida futura, deixa de ser um simples artigo de fé, uma mera hipótese, torna-se uma realidade material. Porque os fatos assim o demonstram, porquanto são os testemunhas oculares os que descreveram nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida esse propósito, facultam mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cujo pormenorizada descrição leia. É assim que os espíritos atuam, dando detalhes dentro da lógica, da coerência, da razão, identificando-se e dizendo como é a sociedade no mundo espiritual, que todos nós iremos para lá. E são, novamente repetindo, são os espíritos que fazem a descrição em todas as partes, com clareza imensa, com um vocabulário que permite qualquer um entender, com provas irrefutáveis. São racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram no mundo espiritual, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu malgrado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. A gente colhe o que a gente planta. E a doutrina espírita vem nos libertar, nos auxiliar, nos amparar, nos esclarecer, através de um estudo contínuo, profundo, nos preparando para a volta para casa, que é o mundo espiritual, já que a Terra é uma cópia imperfeita.
Então, a vida espiritualizada corresponde a toda uma atividade da alma, mesmo preso ao corpo de carne, que se exprime na fidelidade ao bem, a alegria, o trabalho digno, a esperança, a confiança nas emoções de Deus e no progresso do ser humano. Essa vida interior também se nutre da convivência fraterna na sociedade, da exaltação das virtudes, da eliminação de tudo o que representa viciação, corrupção e defecção. Lembremos aqui de Leon Denis, no capítulo 26, no livro Depois da Morte. Nos esclarece perfeitamente. Em contrapartida, a morte será indicada por tudo que insufle ou alimente a traição, a ignorância, a concupiscência, a exploração do homem pelo homem, a prostituição no seu sentido mais amplo, o desrespeito às bases da família, que hoje está em moda, cada loucura que acontece, e perder o trem da vida, indicando descaso ou indiferença para com os valores reais que Deus nos deu. Então, é muito importante essa questão. Então, quantos homens enfermos por não conhecer o outro lado da vida, cultivando ainda paixões terríveis. E aqui na terra, estados poderosos e homens escravos, religiões faiscantes de adereços e discursos pomposos, homens egoístas e materializados, a carta de imediatismos perturbadores de um dia. Sentimos a razão da mensagem do mestre Nazareno. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Então, é extremamente importante nós nos permitirmos ir em busca do que ele nos oferece. Permitamos-nos viver a proposta do Cristo, para que experimentemos a aventura dentro da alma, desde aqui, desde as lidas terrenas, aclimatando pouco a pouco a vivência ditosa junto aos emissários da vida maior que refletem, junto a nós, o pensamento do Cristo. E aí nós sabemos o amor, o equilíbrio, a tolerância, a caridade, que é a verdadeira senha para entrar no mundo espiritual. Isso é extremamente importante. E Jesus é aquele que nos traz a vida verdadeira, vibrante, feliz, abundante, propondo-nos nobre uso dela, a fim de que nele possamos viver. Eu vejo assim. Ótimo, ótimo. E num pequeno relato, tu podes fazer um contraponto à realeza de Jesus com uma realeza terrestre, que consta no item 8 do Espiritismo, só para dar uma pincelada. Isso, realmente. É o relato de uma rainha impressionante. A história de uma rainha de França. Ela narra que o maior problema dela na Terra foi o orgulho. Quando ela chegou no mundo espiritual, ela diz: meu maior problema na Terra foi o orgulho. Quem, pois, compreenderia nenhum valor dos reinos da Terra se eu não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza? Nada, absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou ao túmulo, quer dizer, ela foi despida, né? Como nasceu, a gente não leva nada. Então ela diz: rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima de mim, homens que eu julgava insignificantes e aos quais eu desprezava, por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que tanta avidez representa na terra. Para granjear um lugar no céu, no reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em todas as suas celestes práticas, a benevolência para com todos. Não se vos pergunto que fostes nem que posição ocupaste, mas que bem fizeste, quantas lágrimas enxugaste na terra. E ela diz: os homens correm por alcançar os bens terrestres, como se houvesse de guardar para sempre. Aqui, porém, todas essas ilusões somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam a sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros.
os únicos que podem facultar acesso à vida verdadeira. Compadecei-vos do que não ganhar o reino dos céus, ajudai-os com vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo Homem. É o traço de união entre a terra e o céu. Não esqueçais. Uma rainha de França, Havre, 1883. Esclarecedor. Muito Extremamente esclarecedor. Muito esclarecedor mesmo. E a construção desse reino de Deus, então, é o nosso aprimoramento. Nelsinho, eu reafirmo a alegria de compartilhar contigo a experiência. Muito obrigado pela tua colaboração. Boa noite, foi um prazer. Que saibamos, então, escolher os bons caminhos que o Senhor nos oportuniza a cada amanhecer. Terminamos por aqui. Foi um prazer estarmos contigo. Até o próximo encontro. Boa noite.